Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos continuar nosso estudo de função. Então, na última aula a gente viu só qual é a definição de função e de domínio, né? Que é muito importante, porque é do domínio que sai toda a função. Aí, para a aula de hoje, a gente começa com funções compostas. E por que função composta está aqui? Nas aulas normais de função, ela quase não aparece, né? É que para vocês da engenharia é muito importante saber funções compostas, porque a gente usa essa ideia para resolver derivada integral. Basicamente, quando a gente vai usar um método de integral e de derivada que chama substituição, né, por substituição, depende de você ter uma boa noção de função composta. Ajuda muito se você tiver uma boa noção de função composta. Então, o que é uma função composta? Quando eu tenho uma função dentro da outra. Então, por exemplo, se eu tiver a função g e a função f, a função composta g composta com f é quando o g está dentro do f. Quando for f composta com g, é o g que está dentro do f. Então, a primeira função, digamos que é a função do lado de fora. A segunda função é a função que vai ficar do lado de dentro. Aí você fala, do lado de dentro de quê, Marília? Não estou entendendo o que você está querendo dizer com isso, né? Aí vamos lembrar aqui sobre a notação. Vamos lembrar, se eu tenho uma função f de x igual a x mais 1, por exemplo, ok? E eu quiser saber o valor da função em um determinado ponto, porque o que significa isso aqui? Isso aqui é uma lei que relaciona duas coisas. Relaciona o termo independente x, que mora lá no domínio, com o termo dependente y, que está lá na imagem, no contradomínio. Então, para cada valor que eu for dando aqui no domínio, eu vou ter que ter um valor na imagem. Um e somente um. Função só tem uma imagem, beleza? Então, quando eu pego, por exemplo, eu quero saber o valor da função quando x vale 3, eu vou escrever no lugar do x 3, e nessa notação aqui, quando eu coloco f de 3, o que eu estou perguntando é qual o valor da minha função quando x é 3. Então, vai ficar f de 3 igual a 3 mais 1, f de 3 é igual a 4. Então, o valor da minha função quando o domínio está no ponto 3 vai ser 4, ok? Então, quando eu represento uma função e dentro do parênteses eu coloco um número, eu estou querendo saber o valor da função nesse númerozinho aqui. Isso acontece para qualquer função, só adiantando a vida de vocês, quando a gente for estudar a função de duas variáveis, por exemplo, olha que bonito, é uma função que depende de duas variáveis, botar x mais 2y, por exemplo. Se eu quiser saber o valor dessa função, no ponto 1 e 2, eu vou substituir por 1 e por 2. E aí eu vou ter o valor da função no ponto 1 e 2, que é 5. Então, quando eu coloco um valor dentro aqui desse parêntese, eu substituo ele na minha variável da minha função. Aqui eu substituo no x, aqui eu substituo no x e no y, certo? Então, é uma questão de substituição na variável. A gente vai usar o mesmo raciocínio quando a gente estiver pensando em função composta. Então, por exemplo, se eu tiver as funções aqui, ó, vou ir para cá melhor. Se eu tiver a função g de x é igual a 3x mais 2 e f de x, só para ficar igual, é igual a x quadrado mais 1, certo? Então, quando isso acontecer, eu tenho duas opções de função composta aqui, certo? Eu posso compor aqui g composta com f de x, tá vendo? Isso aqui vira uma nova função, olha essa notação, é de uma nova função, que também depende da variável x. Quando tiver escrito g primeiro, significa que a função mandante é a função g. E o f vai entrar dentro do g. Então, esse cara aqui vai passar a ser a variável do g. Então, isso aqui significa g. Dentro do x, eu vou colocar essa função aqui, x quadrado mais 1. A partir do momento que o x vira x quadrado mais 1, essa função vai virar 3 vezes x quadrado mais 1 mais 2.
Então, quando eu tenho uma função composta, estou colocando uma função dentro da outra. E aonde que eu faço isso? Eu faço isso na variável. É na variável que eu substituo. Então, como é que fica a função composta GOF de x? Ela vai ficar, distribui aqui, 3x² mais 3 mais 5. Desculpa, mais 2, certo? Logo, essa função, ela vai ficar igual a 3x² mais 5. Mas o mais importante é isso aqui, isso que eu quero que vocês vejam. Quando eu tenho uma função dentro da outra, o que ela faz é substituir a variável, substituir uma função inteira onde estava x, certo? Então, quando g é mandante, fica assim. Se fosse ao contrário, se fosse fosse fog, né, de x. Se fosse fog de x, quem seria a minha função mandante? Seria o f. Então, eu tenho f, e quem entra dentro da variável é o g, porque é o g que está dentro do f. Então, f de 3x mais 2. Isso vai me dar, no lugar do x, eu vou colocar 3x mais 2. 3x mais 2 ao quadrado, mais 1. Então, fog de x é igual. Isso aqui é um quadrado perfeito. Eu vou fazer direto aqui só para ficar rápido, tá? O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12x, mais o segundo ao quadrado, que é 4, mais 1. Então, a função composta f composta com g vai ficar igual a 9x² mais 12x mais 5, certo? Então, o que é a função composta? Quando eu pego uma função e jogo dentro da outra, e vice-versa, certo? Vou passar um exercício para vocês fazerem disso, que parece que não, mas isso vai ser importante, pode acreditar, beleza?